Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor. Beleza com o senhor? Tudo tranquilo. Pessoal, estava tendo um problema com a rede aqui, mas aparentemente já está resolvido, pelo menos eu espero. Então, eu peço só alguns minutinhos para vocês para a gente já poder começar, tudo bem? Beleza. Ah, agora sim.
Muito bem. Uhum. Vamos lá, gente. Antes da gente começar, vocês têm alguma dúvida? Professor, eu queria perguntar sobre o controle de velocidade do motor CC. Sim, pode perguntar. Porque eu vi os circuitos lá de estado sólido, né, que eles usam uma ponte identificadora de onda completa com SCR, só que o sinal não é filtrado depois. Essa oscilação pode causar algum problema na máquina? Então, você está falando do ripple, né? Existe um Isso. ripple sim, no sinal de tensão, mas normalmente esse ripple é filtrado pela própria impedância do motor de corrente contínua. A gente não fala sobre a impedância do motor de corrente contínua, porque não faz muito sentido, né? Se é corrente contínua. Só que o ripple, ele, apesar de ser a tensão ser contínua, é variável. E isso Ela é daí, pulsante, né? isso, ela é pulsante ali, né? É contínua porque ela não inverte o sentido, certo? Mas como ela tem essa pulsação, isso acaba sendo filtrado pela indutância da máquina. Ah, entendi. E o PWM é mais ou menos a mesma coisa também. Isso, e normalmente, quando a impedância da máquina é pequena, ou seja, né, a indutância do motor é pequena, observe que o circuito da armadura, ele é uma indutância, né? Ele é um Uhum. indutor ali. Sim. Se é uma bobina, né? Ele funciona também como um indutor. Então, ele tem uma indutância quando você aplica uma corrente variável nele. Uhum. Se essa indutância não for suficiente para fazer o alisamento da corrente, então você insere ali no que a gente chama de link DC, ou seja, né, a parte entre a ponte e o motor, você insere uma indutância extra, Uhum. Entendi. chama de indutância do link DC. Aí o que acontece? Essa indutância tem o propósito de filtrar a corrente, certo? A tensão continua com o ripple, lá, né, com aquela ondulação, mas você filtra a corrente. Por que que a gente filtra a corrente? Porque a corrente está ligada diretamente com o torque. Se você tiver uma corrente pulsante, você vai ter um torque pulsante. Isso diminui a vida útil da máquina porque aumenta as vibrações, tá? Uhum. Entendi. Perfeito. Obrigado, professor. Mas alguém tem alguma dúvida, gente? Bom, vamos resolver então uma prova? Questões de prova, então, para a gente resolver? Vamos. Bora. Então vamos lá. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui. Depois eu posto lá no Siga para vocês fazerem download, tá? Aí para vocês resolverem com mais calma depois. Por enquanto é só para a gente ver aí, né, fazer uma avaliação, como é que está a situação. Essa aqui é uma prova exemplo. Eu vou deixar lá no Siga para vocês fazerem o download. Bom, enquanto vocês estiverem pensando aqui, eu já posto lá no Siga para vocês fazerem o download. Aqui são as regras da prova. As regras são basicamente as mesmas da prova que vai ser aplicada esse período, mas eu não quero ficar falando muito sobre prova não, pessoal. Eu quero falar sobre os exercícios, tá? Mas aqui são as regras, né? Aqui as regras que eu já falei com vocês, tem que ter um áudio, né? Aí vocês têm que mandar aí a folha de questão identificada. São algumas coisinhas que tem que tomar cuidado, porque alguns alunos não enviaram a prova, nem tinha identificação na prova. Isso aí causa uma certa confusão, né? Então, assim, se vocês puderem, quanto mais vocês puderem organizar, melhor vai ser o resultado, né? Até por questões aí de evitar confusões aí na correção. Então, se vocês, por exemplo, vocês vão ter que enviar uma pasta, e nessa pasta vão ter as questões da prova. Não precisa enviar a folha de questões, tá? Isso não é necessário enviar. Vocês só precisam enviar as folhas de resposta. Então, vocês vão enviar as folhas de resposta. Elas podem ser em formato de imagem, né? PNG ou JPEG, ou PDF. Eu prefiro PDF, né? Mas uma questão aí de praticidade e tempo, né? Vocês podem enviar em PNG ou JPEG também. Os áudios podem ser em MP3 ou OGG, ou pode ser MP4 também, mas não pode ser nenhum padrão proprietário, porque eu preciso abrir o áudio, né?
Se vocês mandarem algum padrão aí que só abre, né, no computador da Apple, aí fica difícil, né? Bom, então são padrões aí que são comuns aí para qualquer sistema. Então essas regras vão ser as mesmas aí da nossa prova. E Ô, depois vocês Ever, podem ver com mais calma. Sim, pode falar? e no caso de resolver utilizando o Python, o Octave, eu posso colar o código num PDF ou eu te mando os arquivos mesmo? Olha, você pode ser as duas coisas, mas de qualquer forma você tem que mandar uma folha com os resultados, Sim. tá? Uhum. Não adianta só mandar o código, porque o código não vai ter a saída, né? É, aí eu posso no PDF colar o código, passar ele embaixo, bonitinho. Isso, aí sim, aí fica a seu critério. Não é Beleza. necessário enviar o código, mas como você já fez o código, né, você Uhum. ganha tempo, porque se você tiver que passar limpo toda a resolução, você vai gastar mais tempo ainda. Então pode mandar o código, mas tem que dar as saídas, tá? Aham, beleza. Vou executar o seu código para saber o que eu fazer. Eu vou avaliar a estrutura do seu código, porque a estrutura do código tá a forma como você resolveu a questão, correto? Sim. A E resolução só está em outro formato. isso, exatamente. E aí eu vou avaliar o resultado, beleza? Uhum. Ok. O resultado. Se você não manda o resultado, eu não vou executar o seu código. Uhum. Aí fica prejudicado por causa do resultado. Além disso, tem o áudio também, né? Não podemos Sim. esquecer do áudio. Questões sem o áudio, elas não vão ser consideradas. Por que elas não vão ser consideradas? Porque o mais importante é entender o raciocínio que você utilizou para chegar naquele resultado, tá? Uhum. É isso que demonstra que você sabe o que está fazendo. E porque vocês vão ver, Perfeito. a prova não tem nada assim de complicado, é mais raciocínio mesmo. Então vamos lá, gente. Tem duas questões aí teóricas, obviamente não vão ser as mesmas questões, mas vocês sabem que tipo de questão. Normalmente são questões mais práticas, tá? Eu não vou ficar perguntando coisas extremamente teóricas das máquinas, são coisas práticas do dia a dia que são importantes, né? Por exemplo, aí na questão um, explique o que é a pátina em um motor de corrente contínua, né? Comente se ela é benéfica ou prejudicial para a máquina. Questão 2. O que é a reação de armadura de um gerador de corrente contínua? Como isso afeta a linha neutra? Como esse efeito pode ser minimizado? Então, pessoal, esse tipo de questão teórica, vocês podem responder só no áudio, se quiserem. Não precisam responder no papel, não. Mas se você precisar desenhar, é claro, aí você pode usar os dois recursos, né? Se você tiver que desenhar algo, essas questões aí não são necessárias, né, na realidade, você desenhar. Mas, por exemplo, a questão da linha neutra, você pode querer, né, ilustrar ali a região da linha neutra. Então, aí você faz isso no papel e põe a explicação no áudio, tá bom? Isso ganha tempo e atende o requisito aí que é feito, que é entender, né, se você, né, poder perceber se vocês estão entendendo a matéria e estão dominando o assunto. Ah, sim, o áudio é para vocês falarem com suas próprias palavras, não é para fazer nada formal não, certo? Então, assim, procure pensar no assunto e responda com suas próprias palavras, né? Se o áudio não ficar muito bom, não tem problema, desde que você tenha respondido com suas próprias palavras o seu raciocínio, não tem problema nenhum. O que é estatisticamente improvável são várias pessoas terem a mesma resposta no áudio. Então, aí são anomalias que precisam ser vistas aí com seriedade, tá? Então, cuidado com isso daí. Faça a sua própria resposta, certo? Não fique tentando, né, pegar a resposta de outros aí e tentar falar, não, com suas próprias palavras aquilo que você entendeu. Porque esse que é o objetivo da avaliação, gente, é ver como é que vocês estão. Eu não quero saber como é que seu colega que passou a informação tá. Eu quero saber como que você tá, certo? O que que você aprendeu. Isso a gente tem que ter um pouco mais de seriedade e maturidade para entender, né? A avaliação tem que ser o reflexo daquilo que a gente conseguiu ali ao longo do período. O que que você conseguiu assimilar, como que você tá vendo a matéria. Isso que tem que estar bem claro ali na sua avaliação, certo? Não é uma questão de conseguir nota de qualquer forma, a qualquer custo, não. Muito pelo contrário, certo? Não adianta nada você usar de métodos aí para conseguir a nota, se isso não reflete o seu conhecimento, você está enganando você mesmo. Muito bem. Aí já vem a primeira questão de cálculo. Aí observem que a gente tem uma figura aqui. Olha só que interessante essa figura. Eu tenho um gerador aqui com excitação do tipo
independente, né? Vocês conseguem ver aqui que tem uma fonte só alimentando o campo do gerador. Do outro lado aqui, eu tenho um motor com excitação do tipo shunt. Observem que eu tenho um reostato aqui para controlar a corrente de excitação. Aqui embaixo eu tenho um outro motor também shunt, mas aqui eu não tenho reostato. Então, o reostato está aqui, né? Não está aqui na pontinha. E observem que interessante, olha, esse motor 2, eu tenho 3 resistências aqui de partida, que elas devem ser consideradas conforme a gente já fez em exercícios anteriores. Então, é um sisteminha simples. Olha, eu tenho um gerador que alimenta 2 motores. Um motor está sendo partido de forma direta e o outro através de resistências de partida. E aí, eu vou deixar para vocês darem uma lida, eu vou ler aqui com vocês, vocês já começarem a fazer aí, e a gente ver como é que a coisa vai andar. Então, a figura 1 que a gente acabou de mostrar exibe um gerador de corrente contínua, 40 kW, 500 volts, com excitação independente que alimenta 2 motores de corrente contínua. Os motores possuem os seguintes dados. O motor CC1, né, o motor aqui, ó, índice 1 aqui, né, é um motor de 5 HP, 500 volts. Lembre-se, pessoal, HP e CV não são iguais, né? O HP são 746 watts e um CV 736 watts. Como é uma prova com consulta, vocês têm que tomar cuidado com esses detalhes, tá bom? Se fosse uma prova sem consulta, a gente poderia até relevar, porque você teria que guardar tudo isso aqui de memória. Mas como uma prova com consulta, não tem desculpa, né, para errar as unidades. Então, 5 HP não são iguais a 5 cavalos. Então, para poder ter o valor em watts, a gente tem que multiplicar por 746. Então, 500 volts, 1750 RPM, tensão de campo de 300 volts, corrente de armadura de 9,47 amperes, resistência de armadura de 11,2 ohms, resistência do campo shunt 275,82 ohms. Momento de inércia 0,35 kg metro quadrado. Agora tem uma coisa que a gente não comentou mais aprofundadamente, que é como que entra o momento de inércia nesses nossos cálculos. Eu comentei rapidamente, né? Mas a ideia é sempre a mesma, pessoal. Olha só, o momento de inércia no movimento rotacional, ele equivale à massa, né? Então, se o torque ali vai ser equivalente à força, o momento de inércia equivale à massa. Então, o momento de inércia vezes a aceleração angular é igual ao torque. Então, se eu quero saber ali o torque de partida, o que é o torque de partida? É o torque do motor menos o torque da carga. Então, esse é o torque acelerante que a gente chama, conjugado acelerante. Para calcular o conjugado acelerante, a gente normalmente precisa saber, então, o momento de inércia. O motor CC2 aqui é um motor de 20 HP, 500 volts, 1750 RPM, tensão de campo de 300 volts, resistência da armadura 1,785 ohm, resistência do shunt 105,9 ohms. Momento de inércia 0,85. Observem que o momento de inércia tem um T aqui, significando que é o momento de inércia total, ou seja, já é o momento de inércia do motor mais o momento de inércia da carga. Então já é o momento de inércia total. Pode ser que no enunciado apareça o momento de inércia do motor e apareça também o momento de inércia da carga, certo? Mas a gente tem que calcular o momento de inércia total de qualquer forma, por quê? Porque o motor, quando está acionando a carga, o momento de inércia vai ser o momento de inércia do conjunto. Então, temos que somar o momento de inércia do motor mais o momento de inércia da carga. Mas aqui não é necessário, porque já foi dado o momento de inércia total. Bom, o que é para a gente calcular? Calcule o valor da tensão de armadura e do reostato de campo do motor CC1 a fim de atingir uma velocidade de 2.300 RPM, com uma carga que varia quadraticamente com a velocidade. A carga equivale a 44% do torque nominal do motor quando em velocidade nominal. Então, olha só, nos exercícios que a gente fez anteriormente, a gente sempre se baseia nos valores nominais. Então, para a gente saber o valor da carga de referência, né, não é exatamente o valor nominal, mas o valor de referência da carga, a gente tem que calcular em relação às condições nominais. Então, nas condições nominais, a carga corresponde a 44% do torque nominal do motor. Beleza, pessoal?
Por que tem que ser nessa condição? Porque a partir daí ela varia quadraticamente com a velocidade, certo? Então eu tenho que saber uma referência a partir do qual eu posso calcular o comportamento dessa carga, assim que a velocidade for aumentando. Bom, questão B. O motor CC2 opera com uma carga constante de 90% do valor nominal. Então essa carga já é constante, basta a gente calcular uma única vez e a gente vai ter sempre o valor da carga. Calcule os valores dos resistores de partida, considerando uma corrente máxima durante a partida de 2 pu. Calcule os valores das velocidades nas quais as chaves dos resistores devem ser comutadas. Então, lembra, é parecido com o exercício anterior que a gente fez. Né? Olha só, à medida que ele vai acelerando, a corrente vai diminuindo, então eu posso ir eliminando uma dessas resistências. E o que está sendo pedido aqui é vocês calcularem em qual velocidade que isso vai acontecer, ou seja, qual velocidade que eu posso eliminar a resistência R1, qual velocidade que eu posso eliminar a resistência R2, qual velocidade que eu posso eliminar a resistência R3. E aí, gente? Muito difícil? Essa aí deu uma complicada. Ah, é? Então, aí uns 5 minutos para vocês pensarem aí. Então, vamos lá. Respirem fundo e vamos pensar aí como resolver isso daí. Enquanto vocês pensam, eu vou postar esse exemplo lá no Siga, para vocês poderem baixar aí e poderem acompanhar de forma mais confortável. Beleza? Beleza. Beleza. Muito bem, pessoal. Vocês já podem fazer o download aí da prova exemplo. Aí o que é mais interessante do que ficar acompanhando aí pela telinha do Google Meet, né? E aí, já tem ideia como resolver?
Acabou o tempo, pessoal. E aí, como é que resolve? E aí, quem se habilita? Ninguém? Então, sou eu mesmo. Vamos lá, gente. Primeiro, a pergunta. Vocês têm alguma dúvida com relação àqueles processos de controle de velocidade? Controle de velocidade com potência constante e corrente constante? Desculpa, torque constante, corrente constante, potência variável, potência e tensão variáveis. Lembra que foi da nossa última transparência lá. Falar nisso, deixa eu já postar isso aqui. Então, vamos ver o seguinte. Só um minutinho que eu já vou postar aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, poder consultar. Lá vai ficar mais fácil de acompanhar aí. Bom, mas vamos lá. Então, olha só, a gente quer calcular o valor da tensão da armadura e do reostato de campo do motor CC1, a fim de atingir uma velocidade de 2.300 RPM. Então, vamos lá. A velocidade nominal do motor é 1.750 RPM. Então, que região é essa que o motor vai operar, pessoal? Pergunta, qual é Seria essa a região? Hã? região de enfraquecimento? Não, né? É exatamente a região de enfraquecimento de campo. Por que, que a gente sabe que é a região de enfraquecimento de campo? Porque a velocidade é maior do que a velocidade nominal, não é? Sim. Acabei de postar, pessoal, a transparência 4 aí, que é a que tem essa questão de controle de velocidade. Então, vocês podem fazer o download lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês para facilitar a explicação. E aí, vocês vão ver que parece ser uma coisa difícil, mas é um exercício, é o típico exercício onde vai testar justamente o que a gente quer testar, que é o domínio sobre o conhecimento de máquinas. Então vamos lá. Olha só, vocês vão ver o gráfico compartilhado aí. Gente, parece que é muito demorada a questão, porque eu estou fazendo por partes e para a gente rever aí, fazer uma revisão ao mesmo tempo, tá? A questão não é tão demorada de resolver, não, mas a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo do que o normal para a gente rever os conceitos enquanto a gente resolve a questão. Que é isso que eu acho que é o objetivo principal, a gente colocar tudo aí, né, no mesmo patamar aí, né, com relação a dúvidas e coisas desse tipo. Vamos lá. Então a gente tem esse gráfico aí do controle de velocidade, acabei de postar no Siga para vocês, vocês podem fazer o download lá. E ele mostra para a gente, ó, essa primeira região aqui, que é até a velocidade nominal. Até a velocidade nominal, eu tenho tensão variável e potência variável, mas eu tenho torque constante e corrente constante. É nessa região que o motor vai operar? Não. Não. Porque a velocidade é maior do que a nominal, não é? A velocidade nominal não é 1.750? Sim. Isso. Exato. Só que está sendo pedido para calcular o valor da tensão de armadura e do reostato de campo para atingir uma velocidade de 2.300 RPM. Então, pensem comigo aqui. Olha só, isso é importante, gente. Pensem comigo aqui, porque assim, a gente tende a complicar mais as coisas do que elas são. Então, assim, se você estiver vendo que o raciocínio está muito complicado, respira fundo, volta, porque
provavelmente você está indo pelo caminho errado, porque a gente costuma complicar as coisas demais, mas não necessariamente elas são realmente tão complicadas. Então, se a minha velocidade é maior do que o nominal, então é bem provável que ele esteja trabalhando aqui nessa região. Se ele está trabalhando aqui nessa região, eu já atingi a tensão máxima, já atingi? Sim. Aham. Então, qual que é a tensão? Preciso calcular a tensão? Não. Não, É nominal. constante. É nominal. Tá vendo? Então, ó, parte da questão está resolvida só de você saber que ele está nessa região aqui onde a tensão já atingiu o máximo, tá vendo? É puramente conceitual. Agora, a segunda parte da pergunta é calcular o reostato de campo. Agora complicou, né? Olha só, o que eu vou ter que fazer com o reostato de campo para ele atingir essa velocidade de 2.300 RPM? Vai ter que aumentar para Tem que diminuir o aumentar campo. ele pra Isso, vou ter que diminuir a corrente de estação, né? Então, Isso. nosso raciocínio começa por aí. Só que olha só, é, vamos dar uma olhada aqui como é que está meu circuito. Então eu vim aqui, ó, eu vou reduzir a corrente de excitação e isso vai fazer com que o meu motor gire mais rápido. Bom, então vamos lá, vamos começar a equacionar isso daqui. Deixa eu já copiar o enunciado aqui. Só um minutinho. Vocês conseguiram baixar o enunciado aí? Porque aí eu não preciso copiar. Sim, Conseguimos. sim, Heber. Ó, ótimo. Porque o enunciado é bem grande, vai ocupar muito espaço aqui da tela. Ela tá no controle de velocidade ainda. Não sei se você já mudou. Isso? Não, eu deixei lá ainda. A resolução do meu monitor é pequenininha, então não tem muito espaço aqui na tela. Então vamos lá, pessoal. Bom, a primeira coisa que a gente faz é colocar os valores aí da máquina, né? Então, Sim. vocês vão ditando para mim aí. Então, o motor, essa questão envolve o motor 1. Então, o motor 1 é o motor de... Vamos pegar aqui, ó. Prova EX. EX aqui, 2021, 2. Certo? Questão 3, né? Isso. Questão 3 aqui. Então, o meu motor aqui, meu motor de corrente contínua 1, ele tem quais valores aqui? Eu lembro que é 5 HP. E qual tensão? 500 500 volts, volts. 500 volts. 1750 RPM, 1750 RPM. tensão de campo de 300 volts. Então, tensão de excitação igual a 300 volts. Olha só, se você estiver fazendo isso aqui em algum aplicativo ou fazendo uma calculadora programável, né? É a hora que você jogaria isso aqui nas variáveis, né? Você atribuiria esses valores a uma variável para poder fazer os cálculos. Por enquanto não vamos fazer assim, não. Vamos fazer no processo tradicional, mas é interessante você já treinar. E quem que já treinando fazer, né? Quem for usar, já pode já ir fazendo, né? Mas eu vou fazer aqui no meio tradicional mesmo. O que mais que eu tenho de informação do meu motor? Corrente de armadura, 9,47. Corrente de armadura, 9,47 amperes. Não esqueçam das unidades, tá, gente? Não esqueçam das unidades. Mesmo que esteja na correria ali, põe a unidade ali, senão vocês podem acabar esquecendo. Muito bem. Essas são as informações que a gente precisa. Então, acho que... Tem as resistências ainda, Heber. Verdade. Temos as resistências aqui. Resistência da armadura. Quanto que é? 11,2 ohms. 1,2 ohms. E a resistência do campo, né? Isso. Que é? 275,82. Ohms. Beleza. Foi dado o momento de inércia. Mas aí eu pergunto para vocês,
A gente vai usar o momento de inércia para alguma coisa? Para achar o torque da carga. Também não. Então, pessoal, a gente usa o momento de inércia quando é pedido, por exemplo, tempo de aceleração, tempo de frenagem. Então, quando são pedidos esses valores, aí a gente usa o momento de inércia. Mas aqui não pediu nada, pediu? Não. Não, então a gente vai ignorar o momento de inércia, tá vendo? Assim, o que importa, pessoal, é vocês saberem quando vocês vão utilizar cada informação, tá? Então, é só, eu posso colocar um monte de informações aí, vocês têm que saber quando que vocês vão utilizar, porque é o que acontece no mundo real, ó. Você vai pegar o dado de catálogo do motor, vai vir um monte de gráficos, um monte de valores, um monte de informações. Você que tem que saber filtrar quais que você vai usar. Então, já temos aí os valores. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o torque nominal. Por que eu preciso calcular o torque nominal? Porque eu sei que a minha carga tem um torque que varia quadraticamente com a velocidade, mas no valor da velocidade nominal, esse torque ele é 44%, não é? Do nominal? Foi dado no Sim. enunciado aí, né? Então eu preciso saber qual que é o torque nominal. Começa por aí. Como é que a gente calcula o torque nominal? O torque nominal não foi dado, né? Então a gente tem que calcular. Como é que a gente calcula o torque nominal, gente? Bom, vamos lá. Quais são as equações que envolvem o torque nominal? Bom, tem a equação torque igual a kφ. Vocês acham que vai ajudar? Não, porque eu não sei o kφ. É ou não é? Sim. Qual a outra equação que a gente conhece que está associada ao torque? Ah, tá vendo? A importância da gente guardar as equações, ó. A equação da potência, ó. A potência mecânica não é igual a 2π sobre 60 torque vezes rotação? Sim. É ou não é? Então, ó, daqui, ó, a gente vai tirar o seguinte, ó, que o meu torque, né, isolando aqui nessa equação, meu torque vai ser igual ao quê? Vai ser 60 sobre 2π da potência mecânica dividido pela rotação. É ou não é? Sim. Ah, muito bem. Então, qual que é o valor do meu torque? Então, meu torque vai ser 60 sobre 2π. 60 sobre 2π ou 2π sobre 60 é um valor que a gente vai usar bastante. Então, se você já quiser deixar na memória da calculadora, ajuda um pouco. E a potência mecânica? Agora a potência mecânica ficou fácil, porque a potência mecânica já é o dado de placa. Ó. Essa potência 5HP só pode ser potência mecânica, é ou não é? Sim. Isso. Sim. Então é 5 vezes 746. Por quê? Porque a gente vai ter que converter para watts, dividido pela rotação, que é a rotação nominal, 1750, vai dar um resultado de quanto que é o meu torque, então? Ei, gente, vamos lá. Aqui deu 20,35. Se a Isso, galera conferir aí também. é isso aí, 20,354. Isso. 0,35. Eu vou colocar 354 só para melhorar a precisão dos cálculos. O quê? Qual a unidade? Newton metro. Newton metro. Muito bem. Então, 20,354 Newton metro. E agora, o que eu faço? Bom, agora eu posso calcular o torque da carga, porque eu já tenho o torque nominal. A informação que foi dada é que o torque da carga corresponde a 44% do torque nominal na rotação nominal. Mas qual que vai ser o torque na rotação que eu quero calcular, que é 2.300? Bom, então vamos por partes. O torque da minha carga. Opa, aqui. O torque da carga
é igual a 0,44 vezes o torque nominal. Bom, é porque isso aí já foi dito para a gente. Só que a gente sabe que o torque varia quadraticamente com velocidade. É ou não é? Sim. Sim. Se o torque fosse linear, como é que a gente faria? A gente faria uma regra de 3, é ou não é? Tipo assim, se ele variasse linearmente com a velocidade, não é uma regra de 3? Sim. Então, no caso, como é que eu faria? Eu pegaria a rotação N2, dividiria por N1 e multiplicaria aqui. É ou não é? Sim. Sim. Mas o torque varia quadraticamente, então como é que a gente faz? Então, gente, eleva ao quadrado. Então agora eu posso calcular o torque da minha carga já na velocidade que eu pretendo, que é 2.300 RPM. Então, quanto que vai ficar aqui, pessoal? Vai ficar 0,44 vezes 20,354 vezes 2.300 dividido por 1.750 ao quadrado. Então, qual que é o valor do torque da carga? Já na velocidade final, a velocidade desejada, Deu 15,469 ou 15,47. O meu deu isso também. então 15,469 Newton metro. Até aí, tá tranquilo? Ô, professor, licença, por que você botou aquele. Você pode só falar de novo por que entrou aquele fator N2 sobre N1 ao quadrado ali? Ah, então, olha só. Se a carga variasse linearmente com a velocidade, bastava dividir N2 por N1 e multiplicar pelo valor da carga nominal, não é? Sim. Só que ele varia quadraticamente, então eu elevo ao quadrado, dessa razão. Ah, tá. Entendi. Tá? Beleza. Muito bem. Resolveu? Não, não resolveu, né? Agora eu só sei a carga na condição da minha velocidade de 2.300. Mas vamos ver. O que mais que eu posso saber? Ah, eu sei que o meu CFI vai diminuir, né? Mas qual que é o meu CFI nominal? Para saber o CFI nominal, eu precisaria calcular a tensão induzida nominal. Vocês concordam comigo? Já que eu tenho a velocidade nominal? É ou não? Sim. Isso. Então, podemos calcular a tensão induzida. Para calcular a tensão induzida, eu poderia fazer pela equação das tensões, né? Tensão da armadura igual a tensão induzida mais a queda de tensão. Só que foi dito alguma coisa sobre perdas mecânicas? Não, né? Não falou nada de. Não tem nenhuma vez menção a rendimento ou perdas mecânicas. Tem? Não. Não. Então, eu posso assumir que a minha potência eletromagnética ela é igual à potência mecânica. Qual que é a vantagem disso? Porque se a minha potência eletromagnética é igual à potência mecânica, então eu sei que a minha potência eletromagnética é igual a tensão vezes a corrente IA, e ela vai ser igual a quanto? 5 vezes 746, é ou não? Sim. Isso. 5 vezes 746. Bom, mas a corrente da armadura para a condição nominal, eu já sei, não sei? Sim. Então, daqui, eu posso tirar minha tensão induzida nominal. Ah, estão vendo? É só questão de saber, conhecer as equações. Quanto que vocês acharam a tensão induzida nominal? Trezentos e 393,8? Isso. Eu vou colocar o valor que eu calculei aqui, 393,875. Foi isso mesmo.
3,875. Aí o pessoal pergunta, precisa usar 3 casas depois da vírgula? Não, pessoal, eu estou pondo aqui porque só para poder ter um pouco mais de precisão no cálculo, mas se a gente considerar que é questão de algarismo significativo, vocês vão ver que não seria necessário, né? Inclusive estaria até errado, mas enfim. Bom, agora que eu tenho a tensão induzida, eu posso calcular o Cφ nominal, não posso? Pode. Então, o Cφ nominal vai ser a tensão induzida nominal dividido pela rotação nominal. Que deu quanto aí? 0,225? Isso, 0,225, que a gente vai dizer que... Né? Hã? Existe uma unidade mais correta? Existe, né? A gente teria que colocar em unidade de fluxo aí. Mas isso aqui não é tão relevante para a gente, porque a gente só está usando essa constante para efeito de comparação, né? E como a gente está dividindo tensão por rotação, também não está errado, né? Certo, beleza. Isso aqui guarda para a gente a relação mais importante para a gente, da onde que veio esse valor aqui, ó. Esse valor veio da tensão induzida dividido pela rotação. Se eu colocar aqui em termos de fluxo, eu perco esse sentimento, certo? Beleza. Vamos lá. E agora? O que a gente faz? Bom, já tenho a tensão induzida nominal, já tenho o Cφ nominal, mas o que a gente vai fazer agora? Bom, pessoal, aí temos um problema que é o seguinte. O meu fluxo variou, e, obviamente, se o meu fluxo variou e o meu torque variou, porque a gente já calculou o torque da carga para a condição que a gente quer. Mas eu sei que o meu fluxo variou também. E aí complicou a situação. Por quê? Porque eu não estou mais trabalhando com a situação de fluxo constante. Vocês concordam comigo? Sim. Né? Então, olha só. Com relação entre o torque e a corrente de armadura, eu sei o quê? Eu sei que o meu torque é igual a K, φ e A. Bom, então daqui eu tiro que a minha corrente de armadura é igual ao quê? Ao meu torque dividido por K, φ. Certo? Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque, olha só, o meu torque está variando e o meu Kφ está variando. Então, é mais interessante para a gente expressar a corrente em função dessas variáveis, ou não é? Isso. Bom, agora que eu fiz isso daqui, né, eu não posso considerar sempre o valor nominal da corrente, porque a corrente está variando. Então, eu coloquei isso daqui para eu poder ter a minha corrente em função do torque e do Kφ. Para quê? Para quando a gente jogar na equação das tensões... Opa, coloquei o A muito grande aqui. Agora, eu poder escrever essa equação em função do que está variando. Bom, o que está variando? Minha tensão da armadura é igual ao quê? A tensão induzida. Mas a tensão induzida é C, φ, vezes N. É ou não é? Sim. E o meu RA e A, na realidade, é RA vezes torque dividido por K, φ. É ou não é? Algum problema até aí? Não. Por que eu estou reescrevendo a minha equação da tensão e da corrente? Porque esses dois vão variar em função da variação do fluxo e da variação da carga, é ou não é? E da rotação, inclusive, né? Então, eu estou escrevendo a minha equação, pessoal, com base nas variáveis que estão mudando. Observem que o Cφ não é mais constante, e o torque não é mais constante, e nem a rotação é constante, porque ela vai variar. Então, eu estou colocando em função das variáveis mesmo que a gente vai trabalhar.
E não é nada diferente do que a gente já conhecia, eu só substituí na equação que a gente já conhece para a equação que atende mais a minha situação aqui. Bom, agora é que eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, pessoal. Prestem bastante atenção. Por quê? Porque agora vamos ter que manipular essa equação para chegar no resultado que a gente quer. Aí como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, vocês estão vendo que eu tenho aqui Cefi e Cafi. Mas eu sei que Cefi e Cafi, eles estão associados um com o outro, não estão? Opa, saiu aí, Saiu. voltou, né? Sim. O que é o K? Lembra que a gente definiu o que é essa constante K? Quando a gente não tem perda nenhuma, o K é o quê? 60 sobre 2π vezes C. É ou não é? Sim. Então, olha só, eu posso agora escrever tudo em função de Cefi, não posso? Então, sabendo disso, eu posso dizer aqui ó, que a minha equação é o A é igual a Cefi n mais o quê? 2π sobre 60 RA vezes o torque dividido por Cefi. Alguém discorda? Pessoal, e aí, vocês estão acompanhando aí? Alguém Até discorda? então é manipulação, né, das formas. Então, vocês estão vendo? Ó. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho Cefi e eu tenho Cafi. Se a gente conseguir reduzir o número de variáveis, é mais fácil a gente resolver, não é? Sim. E a gente sabe que o Cefi está associado com o Cafi por uma constante, então é mais fácil a gente colocar dessa forma. E aí? E aí é o seguinte, ó, eu sei que o meu resultado que eu vou obter vai depender do Cefi. Porque olha só que interessante, eu quero calcular, né, o quanto que eu preciso reduzir da minha excitação. Então, já é o próprio Cefi. Então, vocês concordam comigo que a variável que eu quero encontrar nessa equação é o Cefi? Sim. Professor, você pode O repetir essa torque, de novo rapidinho, por favor? sim, olha só, gente. Tudo começou aqui, ó. Eu peguei a minha equação das tensões. Ó, pessoal, eu peguei a equação das minhas tensões e eu fiz o seguinte, ó, substituí aqui na equação pelos valores das outras equações que a gente já conhecia. Tensão induzida, eu sei que é CFN, então eu já substituí aqui por CFN. E o RA e A, eu substituí por RA torque sobre Cafi. Mas, olha só, eu já, depois disso, né, como eu sei que K é 60 sobre 2π vezes a constante C, eu consegui montar a minha equação das tensões toda em função de Cefi. Por que eu fiz isso? Porque no enunciado ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o valor do reostato de campo. E o valor do reostato de campo vai alterar quem? Se eu alterar o reostato de campo, quem que eu estou alterando? O Cefi, no caso. Ah, né? Eu ficava passando aqui o cursor embaixo dele, indicou nada, né? Nem ajudou. Mas, enfim, é o Cefi, ó. Então, vocês estão entendendo por que eu fiz essa manipulação? Porque eu quero colocar a equação em função do que eu estou procurando. Eu quero procurar o novo Cefi, é ou não é? Quando eu mexo no reostato, não estou variando o Cefi? Mas qual é o valor do Cefi? O valor do Cefi é justamente o que eu quero encontrar. Beleza, pessoal? Beleza. Então, vocês estão vendo que aí que entra o conceito de entender na máquina. Ó, ele pediu para eu calcular o reostato de campo. Quando eu alterar o valor do reostato de campo, isso implica em alterar quem? Implica em alterar a estação. A estação está alterando o Cefi. Então, se eu quiser encontrar um novo Cefi, eu preciso montar uma equação em função do Cefi. Então, eu utilizei como base a equação das tensões, que normalmente é a equação que a gente mais usa. Então, eu usei como base a equação das tensões e tentei colocar a equação das tensões todas em função de Cefi. Ou seja, toda equação está em função do Cefi. Beleza? Beleza. E agora, como é que eu resolvo isso? Agora está meio complicado, né?
Mas e se eu multiplicar a equação inteira por Cφ? Tem algum problema? Se eu multiplicar esse lado e esse lado tudo por Cφ, não muda nada, é ou não? Não tem nada mesmo. Não muda nada, né? Então, vamos fazer isso. Então, vai ficar o quê? Vai ficar o A. Cφ é igual. Olha só. C. Opa, deixa eu fazer direito. Escorregando aqui. Ah, Cφ ao quadrado vezes N mais 2π sobre 60 RA vezes o torque. Certo, gente? Olha só. Certo. Mas esse aqui não é a equação do segundo grau? Sim. Eu não posso escrever dessa forma? Cφ ao quadrado vezes N menos o A Cφ mais 2π sobre 60 RA vezes o torque igual a zero. Ah, agora ficou fácil, né? Agora é só calcular o Cφ. Mas eu vou ter um Cφ linha e um Cφ duas linhas. E aí, gente? Como é que eu calculo isso daqui? O torque eu já sei, a gente calculou o torque. Esse torque aqui é o próprio torque da carga. Vocês concordam comigo? Sim. Então, esse aqui é o torque da carga. O RA a gente já conhece, a tensão da armadura vocês já chegaram aí a um acordo comigo que tem que ser 500, porque não dá para passar de 500 mesmo. Então agora é só calcular o Cφ linha e o Cφ duas linhas. Vamos lá? E aí, moçada, vamos calcular esse negócio aí. Calma aí que eu tô anotando aqui os valores. No caso, a velocidade ali do Cφ ao quadrado vai ser qual rotação? 2.300. Ah, tá. Para a rotação que eu quero descobrir, né, galera? Isso, né? Essa é a rotação para a qual a gente. É a rotação final que a gente está calculando, né? Então, todos esses cálculos são feitos para poder atingir essa rotação. Então, essa já é a rotação final. Por que o A é 500 volts, professor? Ué, porque lembra que a gente mostrou lá o gráfico da velocidade? A gente está trabalhando em região de enfraquecimento de campo. Nessa região, a gente já atingiu a tensão nominal, Ah, tá. Atingiu o máximo, tá certo. 500 volts. certo? Então, não tem mais como aumentar, tem? Não, não tem. Olha bem, tem Oi? problema na prova eu colocar VA, tipo, no lugar de UA? Não, problema nenhum. Se você quiser colocar uma coisa que não tem nada a ver, aí você tem que dizer o que que é, tá? Mas se você colocar Beleza. VA, é que é a tensão da armadura. VA ou A, são tensão da armadura. Engraçado, né? Por que que a gente usa U em vez de V? Você já... Para não confundir com a unidade de medida, professor? Hã? Talvez? Não confundir com a unidade de medida, por exemplo, VA igual a 30 volts. Para isso? Não confundir o V com V? Ou não tem nada a ver? O Então, fato de olha usar só. o. É interessante. Por que que a gente usa U e V? Porque, assim, V, a gente poderia usar V, que é de volts, né? Então, que é tensão. Mas engraçado que no latim, a letra, assim, e no português arcaico, a letra U e V é a mesma, né? A escrita da letra U e V é a mesma. Então, é como se você está usando uma outra variável que teoricamente, assim, né? Se você pegar no português antigo, era igual, né? Equivale. Mas não sei se é por isso também não, mas é interessante, né? Por que que o pessoal usa o A e às vezes usa V? Né?
E uma coisa que é interessante, assim, uma curiosidade, nada a ver com a disciplina, mas é que o U e o V, se você pegar qualquer texto no português arcaico, você vai ver que o U e o V é a mesma letra. Na verdade, só se usava o V. Bom, e aí, pessoal, já calcularam? Então eu preciso saber aí o valor, né? O A, que é 500. Ah, saiu de novo, né? Opa. Vou voltar aqui. Preciso também do valor. Aí, para a gente calcular, precisamos do RA, do A e do toque da carga, que a gente já calculou. O que mais que a gente precisa? Ah, é. E da rotação, certo? Essa rotação aí já é a rotação de 2.300, tá, gente? Deixa eu só voltar aqui. A gente pegar os valores que a gente já calculou. Aqui. Então, o toque da carga é 15,469. O RA foi dado no enunciado, 11,2. E a nossa equação, então, como é que ela fica? Ela é Cφ ao quadrado. Como que eu vou saber qual CFI está correto? Ah, a gente chega lá. Primeiro vamos calcular os Cfis, né? E depois a gente vai ver como é que a gente faz um teste para saber qual é o Cfi correto. Tem como a gente testar. Então, quanto a isso, não tem problema, não. No caso aqui, eu achei um muito pequeno e o outro que é um pouco menor. Mas qual que você achou? Eu não sei se está certo, porque eu fui fazendo aqui na calculadora, mas eu achei um que é 0,215 volts para RPM. E o outro é 0,00219. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Na aula passada, eu mostrei um exemplo ali de como fazer em Python, né? Agora vamos mostrar um exemplo de como fazer usando o Octave. Dá para jogar o roots direto, né? Isso. Então, vamos lá. Vou fechar umas abas aqui. Olha só, pessoal. Então, eu coloquei as variáveis aqui. O A, 500 volts, né? Então,
Não coloquei a unidade aqui, 500 volts. Resistência da armadura, 11,2 ohms. Aqui o torque, newton-metro. Opa, newton-metro. E a rotação em RPM. E aí, é muito mais fácil, olha só. A gente monta a equação, a equação vai ser esse vetor aqui, N menos o A vezes 2π sobre 60 RA vezes MC, e a gente usa o comando roots aqui, que ele já encontrou para a gente, ó. 0,171357 e 0,046034. Certo? Bem mais fácil do que fazer na mão, né, Ana? Inclusive eu errei, né? Ah, então esse aqui é o problema de fazer na mão, né? Mas é aquela velha história, gente. Se você também não treinar a fazer isso, também há uma grande chance de errar também. Então vamos voltar lá. Isso foi só para demonstrar aí como é mais fácil encontrar essas equações no Octave. Então, deixa eu copiar o valor aqui. Então a gente encontrou 0,171. Bom, como a gente estava chamando de volts por RPM, vai continuar sendo volts por RPM. E o outro é 0,046, né? Deixa eu voltar aqui. 0,046. 0,046. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como é que eu sei qual das duas está correta? Então, a forma mais simples da gente analisar é que, assim, como é que eu sei? Então, eu tenho que pegar uma daquelas equações que a gente colocou em função do fluxo e pegar essas equações e recalcular essa equação para a gente ver se a gente vai ter valores aí que estão dentro da realidade ou não. Então, o mais fácil é a gente calcular o valor da corrente, porque a gente já sabe a corrente de armadura nominal. Então, se a gente pegar aquela equaçãozinha lá que a gente tem lá de trás, que está aqui em cima, né? Ó, IA é igual a M sobre Kφ. Então, o IA vai ser igual a 2π sobre 60, o torque, dividido por Cφ. Vocês não concordam comigo? Sim. Então, daí a gente pode calcular, né? IA linha e IA duas linhas. Então, quanto que vai ser o IA linha? Nove 9,456 amperes? Eu achei 9,454, mas aí não está errado não. 9,454 amperes. E o IA duas linhas? E quando vocês acharam no IA duas linhas? 35,215. Então, vamos ao valor que você encontrou aqui. 35,215 amperes. E aí, pessoal, qual que vocês acham que está certo? Vamos olhar o nominal? Quanto que é nominal? 9,47. 9,47. Então, qual dos dois vocês acham que está certo? Tem condições da máquina que tem corrente nominal
de 9,47 trabalhar com 35,215? Não. Ó, Então, essa aqui está errado, essa aqui está certo. Então, já encontramos o CFI, que é o CFI linha, né? Muito bem. E agora? Agora é bem mais fácil, eu já sei o valor do CFI, eu posso calcular a corrente de excitação. Ah, mas o que tem a coisa a ver com a outra, né? Então, vejamos, ó, a gente vai mexer no rheostato para controlar a corrente de excitação. Mas qual que é a corrente de excitação nominal? A gente não calculou ainda, né? Então, vamos calcular a corrente de excitação nominal. Porque a corrente de excitação nominal, vocês concordam comigo que vai produzir o CFI nominal? Sim. Então, a corrente de excitação nominal vai ser o quê? A tensão do campo nominal dividido pela resistência do campo, é ou não é? Sim. Então, a tensão do campo nominal dividido pela resistência do campo. Quanto que vai dar? Quanto vocês acharam aí? Eu achei 1,088. Aí vê se vocês acham igual. Eu achei isso também. Isso, 1,088. Por que isso é importante? Porque, olha só, se eu alterei meu rheostato, eu vou alterar também a minha corrente de excitação. Só que o valor da corrente de excitação vai ser proporcional à variação do meu fluxo, é ou não é? sim. Então, agora é só fazer uma regra de 3, né, pessoal? Então, a minha corrente de excitação, agora nessa condição nova, em 2.300 RPM, é a minha corrente de excitação nominal vezes o CFI linha dividido pelo CFI nominal. Então, ó, a minha corrente de excitação, agora nessa condição nova de operação, ela vai ser a corrente de excitação nominal vezes o meu CFI linha dividido pelo meu CFI nominal que a gente calculou lá atrás. Então, o novo valor da minha corrente de excitação vai ser quanto aí? Dá 0,82? Isso, 0,828, né? Isso. Tem que tomar cuidado, porque aí, para arredondar, seria 0,83, né? Muito bem. Ó, eu já tenho a corrente de excitação, então eu já sei a corrente que passa no rheostato. Agora, nada me impede de calcular o valor do rheostato, não é? Sim. Bom, então vamos calcular o valor do rheostato. Bom, como é que a gente faz isso? Então, o rheostato, olha só, o rheostato tem segue com o meu campo. Então, é um divisor de tensão. Então, se eu pegar a tensão da armadura, que eu sei que é 500 volts, menos a queda de tensão no campo shunt, eu vou ter a tensão do rheostato, não vou? Sim. Então, vamos fazer isso. Ó. Então, para calcular o valor do meu rheostato, eu vou pegar a tensão da armadura menos a nova corrente de excitação que a gente acabou de calcular, vezes a resistência do campo shunt. Só que isso aqui é uma tensão. Então, essa é a tensão em cima do rheostato. Se eu dividir isso daqui, a tensão em cima do rheostato, pela própria corrente do rheostato, tem a resistência dele, é ou não é? Não é, gente? Isso. Então, ó, aqui é ó, a tensão da armadura menos a tensão no campo shunt é a tensão do rheostato. A tensão do rheostato dividido pela corrente do rheostato é o valor da resistência do rheostato, que eu encontrei 327, 328. 328 ohms. 328 ohms. E aí, pessoal, todo mundo entendeu? Alguém está com alguma dúvida aí?
Você pode só me repassar o valor desse UFN e a resistência do SH? A resistência do campo shunt? Do campo shunt e tensão. A resistência do campo shunt, 275,82. E qual outro que você pediu? Esse UFN. Ah, é a tensão do Tá. campo nominal. A tensão do sim. campo nominal tá dito no enunciado que é 300, né? 300. Ah, tá. Obrigado. Tá? Vamos repassar aqui então, gente? Para a gente ver se a gente entendeu aí como é que a gente chegou nesse valor. Então vamos voltar aqui. Então assim, a gente, é claro, isso aqui é uma das respostas, né? O valor do rheostat é 328. A outra resposta é a tensão da armadura. A tensão da armadura é 500. Então, essas são as duas respostas. A tensão da armadura é 500 volts. Então vamos começar daqui. Por que a tensão da armadura é 500 volts? Porque a gente viu que quando a gente atingir a região de enfraquecimento de campo, né, deixa eu só compartilhar o outro aqui para vocês. Opa, compartilhar não. Vai. Olha só, gente. A gente está trabalhando nessa região. E nessa região a gente já atingiu o máximo da tensão, que é a tensão nominal. Então, ó, aqui eu não tenho mais como subir a tensão. Então, minha tensão é 500 volts. Não precisa nem calcular nada. Só que a gente quer calcular o rheostato para a gente enfraquecer o campo para atingir aquela velocidade lá. Então, qual foi o caminho que a gente fez? Depois que a gente chegou à conclusão que a tensão da armadura é a própria tensão nominal, a gente precisou fazer o seguinte: precisamos encontrar o valor da carga para a nova rotação. Bom, como é que a gente encontra o valor da carga? Foi dito que a carga é 44% da carga nominal. Então, primeiro a gente tem que calcular o torque nominal, ou a carga nominal. Então, encontramos a carga nominal aqui, ou torque nominal, que é 20,354. Mas eu sei que ele varia quadraticamente com a velocidade, então fizemos uma razão quadrática aqui. Ou seja, peguei a velocidade final, dividi pela velocidade nominal e elevei ao quadrado. Multipliquei, então, pelo valor da carga na condição nominal. Então, a gente obteve aí um total de 15,469 Nm. Para continuar os cálculos, eu preciso ter um parâmetro, porque o que eu estou fazendo é mudar o Cefi. Então, para ter um parâmetro de comparação, eu preciso saber o Cefi nominal. O Cefi nominal pode ser calculado pela tensão induzida nominal dividido pela rotação nominal. Só que para isso eu preciso da tensão induzida nominal. Então, a tensão induzida nominal a gente pode encontrar por essa equação aqui, que a potência eletromagnética é igual à tensão da armadura vezes a corrente na armadura. Então, tudo isso aqui nominal, né, vai me dar a tensão induzida nominal. Por que eu posso usar essa equação? Porque não tem perdas mecânicas. Certo, gente? Não tem perdas mecânicas, o enunciado não falou nada sobre rendimento, não falou nada sobre perdas, então eu posso dizer que isso aqui é igual. Ó. Então é uma aproximação que a gente está fazendo, uma vez que não foi dito nada sobre as perdas. Então encontramos a tensão induzida nominal. A partir daí calculamos o Cefi nominal. Bom, agora o outro passo para a gente continuar seria utilizar a equação das tensões. Porque a equação das tensões pode ser reescrita em função do fluxo, uma vez que a tensão induzida depende do fluxo e da rotação. Mas aí, como é que eu coloco a corrente em função do fluxo? A gente utilizou a equação do torque, onde o torque é igual a Kφ e A. Isolando aqui o IA nessa equação, eu tenho também uma função que está associada a Cφ. Então, eu posso reescrever a minha equação das tensões como a tensão UA é igual a Cφn, que é a tensão induzida mesmo, mais RA, torque vezes dividido por Kφ. Esse torque aqui, obviamente, já é o torque da carga.
Só que aqui ainda ficou em função de Kφ e não de Cφ. Mas eu sei que o K é 60 sobre 2π vezes o C. Então, posso reescrever agora tudo em função de Cφ, que é o que eu quero encontrar. Só que fica difícil resolver a equação desse jeito aqui. Então, eu transformei na equação no segundo grau multiplicando por Cφ. Esse é um recurso que a gente costuma usar bastante, né? Então, multipliquei tudo por Cφ. Aí, encontrei uma equação do segundo grau que está em função do Cφ. Então, a partir dessa equação, a gente pode encontrar o Cφ' e o Cφ duas linhas. Só um dos dois Cφs vai atender, a não ser que eles fossem iguais, obviamente. Mas só um dos dois Cφs vai atender. Para fazer o teste do Cφ, eu substituí na equação da corrente. Né? Então, a corrente é 2π sobre 60, torque sobre Cφ. E aí encontramos uma corrente muito próxima da nominal, em contrapartida encontramos uma corrente muito acima da nominal. Então, essa corrente muito acima da nominal não, obviamente, se a gente mantiver o motor com essa corrente, ele vai queimar. Então não faz sentido, a gente elimina essa corrente aqui. E a gente fica com esse valor. Então esse valor aqui está associado ao Cφ'. Então o Cφ' é o valor que a gente está procurando. Olha só, eu tenho o Cφ nominal e tenho um novo Cφ. Agora é só fazer uma regra de 3 com relação à corrente de excitação. Mas para isso eu preciso da corrente de excitação nominal, que é a tensão do campo nominal, que é 300, dividido pela resistência do campo, que dá 1,088. Então, com base nisso aqui, eu faço uma regra de 3 com relação ao meu Cφ' encontrado, e a gente vai obter que a minha nova corrente de excitação caiu para 0,828. Como é que eu sei que está correto? Porque para a gente aumentar a velocidade, eu preciso enfraquecer o campo. E aqui ficou bem claro que o campo ficou enfraquecido, não ficou não? Ficou. Né? Bom, então agora que eu já tenho a corrente de excitação, ó, eu posso calcular o rheostato. Por quê? Porque é um divisor de tensão. Então, qual que é a tensão no rheostato? A tensão no rheostato é a tensão na armadura menos a tensão no campo shunt. Então, eu tenho aqui o rheostato e o campo shunt. Então, eu quero essa tensão aqui. A tensão que eu vou chamar de tensão de campo. Bom, mas o que é tensão de campo? Eu sei que aqui eu tenho 500 volts aplicado. Se eu calcular a tensão no shunt, é 500 menos a tensão do shunt. Ó. Isso daqui vai ser igual à tensão do campo. Então, é isso aqui. Se eu dividir essa tensão pela própria corrente que está passando pelo campo, eu tenho o valor do rheostato, que é 328. Pessoal, vocês conseguiram acompanhar aí o raciocínio? Conseguimos sim. Então, vocês estão vendo que é um tipo de exercício que envolve muito do conhecimento teórico, né? Vocês estão vendo que basicamente, a gente aplicou o conhecimento que a gente tinha do equacionamento da máquina, como que a máquina se comporta, ou seja, principalmente com relação a essa questão de enfraquecimento de campo, e colocamos tudo isso daí, né? Juntamos tudo isso daí como ferramentas para chegar no valor que a gente estava querendo do rheostato, que é 328 ohms. Bom, dúvidas? Nenhuma dúvida? Não é possível. Dúvida nenhuma? Tá tranquilão assim? Tranquilo não tá, não, mas deu pra entender. Ah. Então, gente, volta e meia a gente vai ter que fazer essas manipulações aí com as equações, tá? Para encontrar os valores que a gente quer. Então, isso vai acontecer várias vezes aí. A gente tem aí. Opa, Só uma dúvida. Nessa equação que multiplicou essa nova corrente de excitação vezes essa resistência shunt, aqueles 300 volts que falavam que era a tensão do campo shunt seria com a corrente antiga, né? não, então, a gente usou os 300 volts para calcular o valor da corrente de excitação nominal. Que a corrente de excitação nominal é o valor nominal da tensão do campo dividido pela resistência do campo, né? Uhum.
E a gente sempre usa isso como parâmetro para comparar, né, gente? Porque a gente está variando, mas a gente não tem. Como é que a gente vai saber? Porque a gente não sabe o valor da constante da máquina. Então a gente usa sempre um parâmetro ali, ou é o valor nominal, ou é um valor que a gente conhece como parâmetro para poder fazer a comparação. Nesse caso, a gente tem os valores nominais, então a gente sempre vai fazer esse equacionamento em função dos valores nominais. Vocês estão vendo que normalmente é uma regra de 3. A única coisa que não foi exatamente uma regra de 3 foi com relação ao valor do torque da carga, porque o torque variava quadraticamente, mas também não foi nada demais, porque ali é só uma função de variação quadrática, né? Não é também nada assim do outro mundo, não. Vou deixar o item B para vocês resolverem. Bom, vou resolver um exercício mais curtinho, então. Aí os demais exercícios da prova, já tem o valor da resposta aí, vocês estão vendo? Aqui, ó, já tem as respostas. Então, aí vocês calculem aí, e aí depois a gente vê isso agora na quarta-feira. E para a gente encerrar, vamos fazer mais um exercício curtinho? Vamos. Então, vamos lá. Vou pegar um aqui. Só um minutinho aí, gente. Existe o atributo valor total. Ó, pessoal, tá difícil achar um que caiba aí no nosso tempo, né? Então eu vou pegar um aqui, ele já está com a resolução aqui, eu só vou repassar com vocês, né? Em vez de a gente ficar escrevendo, eu vou repassar passo a passo com vocês aqui, que aí a gente consegue fazer dentro do tempo que a gente ainda tem, né? A gente aproveita esse tempinho aí. Vamos lá. Ó, um motor de corrente contínua série, a gente não resolveu nenhum ainda com motor série, então isso é interessante a gente resolver. Quais são os dados desse motor? É um motor 220 volts, 7 HP, resistência de armadura de 0,6 ohms, resistência de campo de 0,4 ohms. Está acoplado a uma carga de conjugado quadrático também. Observem que também é um conjugado quadrático.
Quando conectado a uma fonte de alimentação de 220 volts, ele drena 25 amperes e opera em uma velocidade de 300 RPM. Observem que a gente não foi dado o valor nominal, mas foi dado um valor, um ponto de operação. Ó. Em 220 volts, ele drena 25 amperes e opera com velocidade de 300 RPM. Então, nem sempre a gente precisa dos valores nominais, basta que a gente tenha um ponto de operação conhecido para usar como base. Então, considerando o torque da carga proporcional ao quadrado da velocidade, né, essa que é a ideia da carga quadrática, determine, né, o torque do motor e a potência entregue à carga. Qual o valor da resistência que deve ser inserida em série com a armadura a fim de reduzir a velocidade para 200 RPM? Ó, observe o seguinte, a gente está usando aquilo que a gente comentou que não é legal, mas será que a gente não provou isso, né? Então vamos provar se vale a pena ou não inserir resistência para fazer controle de velocidade. É isso que ele está propondo aqui. Ó. Ele está propondo inserir uma resistência para reduzir a velocidade de 200 RPM. Vai dar certo? Vai, mas qual é a consequência disso? Isso que a gente vai encontrar. Então, no item C, ele pede, compare o rendimento antes da inserção da nova resistência em série com o rendimento após a resistência inserida. Ou seja, vamos comparar o rendimento antes e depois e vamos ver se é uma boa ideia esse negócio de inserir resistência para controlar velocidade. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Torque do motor e a potência entregue à carga. Então, olha só que interessante. Esse aqui é um motor série. Então, a composição dele agora é essa. Ó. E observem que o fluxo depende da própria corrente de armadura. Mas, novamente, pessoal, não foi dito nada sobre as perdas mecânicas. Bom, então, se não foi dito nada sobre as perdas mecânicas, eu posso calcular a tensão induzida pela equação das tensões. A equação induzida vai ser o quê? Tensão da armadura é igual a tensão induzida mais... agora olha só que interessante. Ó. Agora eu tenho aqui eu tenho uma resistência do campo série. Então, eu tenho um RS também. Ó. O RS faz parte do meu circuito aqui. Ó. Então, antes eu tinha só RA e A, mas agora eu tenho a resistência do campo série também. Então, na hora de calcular as tensões, eu tenho que levar em consideração que o campo série também vai ter uma queda de tensão e vai ser a resistência do campo série vezes a corrente de armadura. Bom, então com base nessa equação aqui, a gente calcula a tensão induzida, que vai ser o quê? 220 menos esse resultado aqui, ó, que é o RA, 0,6 mais 0,4, que dá 1, vezes a própria corrente da armadura. Né? E a corrente de armadura aqui é 25 amperes, então ficou 25, 220 menos 25, 195 volts. Então, a partir daqui eu posso calcular a potência mecânica. A potência mecânica vai ser a tensão induzida vezes a corrente de armadura, que deu 4.875 watts, ou 6,53 HP, para quem quiser pôr em função de HP. Por que eu calculei essa potência? Porque com base nessa potência eu posso calcular o torque, foi o que a gente fez no exercício anterior. Com base na potência mecânica eu calculo o torque. Mas observem bem, pessoal, eu só posso fazer isso daqui porque eu não tenho informação das perdas e eu não tenho rendimento. Ele está pedindo para calcular o rendimento aqui, mas se tivesse dito o rendimento do motor, eu não poderia fazer essa equivalência, porque se eu tenho rendimento, significa que eu tenho perdas aí e eu tenho como mensurar essas perdas. Então essa equação não seria válida. Então como é que seria essa equação? Seria a potência eletromecânica menos as perdas, seria igual à potência mecânica entregue ao eixo. Beleza, gente? Beleza. Bom, então, agora que eu tenho a potência mecânica, eu posso calcular o torque. Então, o torque vai ser 60 sobre 2π, vezes a potência dividido pela rotação, e eu achei um valor aqui de 155,18. Então, olha só, repassando aqui. Para calcular o torque do motor, eu preciso saber a potência mecânica do motor. Para saber a potência mecânica do motor, eu utilizei potência eletromecânica. Por quê? Porque não foi dito nada com relação às perdas mecânicas. Então, eu considerei que a potência eletromecânica igual à potência mecânica. E a gente sabe que ela é a tensão induzida vezes a corrente de armadura. E a tensão induzida a gente calculou pelo método das tensões. Bom, então, o item A, que é o torque do motor e a potência entregue à carga, aí está resolvido aqui, certo? E o item B, qual o valor da resistência que deve ser inserida em série com a armadura a fim de reduzir a velocidade para 200 RPM?
Então, novamente, é um torque quadrático. Então, eu pego a velocidade final, divido pela velocidade de base. Agora, essa velocidade não é necessariamente a nominal, tá? É a velocidade que a gente conhece. Então, eu dividi 200 por 300, elevei ao quadrado, multipliquei pelo torque que eu encontrei o nominal, e eu vou ter o novo torque da carga. O torque da carga é 68,97. Então, nessa velocidade de 200 RPM, dá para a gente ver que o torque reduziu bem, né? Que reduziu quadraticamente. Se a gente tivesse encontrado um torque aqui maior do que o torque nominal, significa que a gente calculou tudo errado. Então, já é uma forma da gente validar o resultado. É claro também que eu poderia ter calculado o valor menor, mas errado, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Bom, pessoal, agora eu faço o caminho inverso. Ó. Eu tenho o torque, eu posso calcular a potência mecânica. Então, eu venho aqui, jogo aqui, considerando novamente iguais a potência mecânica ou a potência eletromagnética. Então, eu encontrei 1.444,5 watts. E o que ele está pedindo, então, é o valor da resistência que eu preciso inserir. Ó, quando eu inserir uma resistência, eu vou ter a resistência da armadura, mais a resistência série, mais a minha resistência X aqui. E aí, olha só que coisa intrigante. Quando eu fizer isso, eu não vou variar o fluxo, porque eu estou inserindo mais uma resistência aqui em série com a armadura. É ou não é, gente? É que o fluxo vai depender da corrente, né? Isso, então, como eu inseri mais uma resistência, eu também estou variando o fluxo, não estou? Então, meu fluxo não é mais constante. Ó. Meu fluxo não é mais constante. Mas, em todo caso, eu preciso saber do fluxo para a condição conhecida, né? Não necessariamente é o fluxo nominal, mas o fluxo para a condição conhecida. Então, o fluxo para a condição conhecida, eu posso calcular pela equação da tensão induzida dividido pela rotação conhecida. Então, aqueles 195 volts, que é a tensão induzida, dividido por 300, eu vou ter um fluxo, que é o fluxo que eu conheço, que é 0,65. Mas e aí, como é que eu vou calcular o novo fluxo agora para essa rotação de 200 RPM? Bom, não falou nada sobre saturação do núcleo, certo? Então, se não saturou, eu vou considerar como sendo linear. É ou não é, gente? Não saturou, saturou? Falou alguma coisa sobre saturação? Não. Não. A gente vai considerar linear. Bom, se o fluxo varia linearmente, eu posso dizer que o meu fluxo é uma constante ou vezes a corrente de armadura, não é? É linear, ou não é? É. A equação da reta, não é, pessoal? A equação da reta não é y é igual a mx mais b? Ou ax mais b? Só para poder manter coerente. É ou não é? Sim. Só que o b aqui já está na origem, né? Então é zero, né? Então ficou ax. Então eu posso dizer que o meu fluxo é uma função do tipo A e A. Porque o x aqui é a corrente de armadura. Então meu fluxo é A e A. Posso ou não posso? Pode. Então, mas eu já sei o valor do fluxo por uma condição, que é esse 0,65. Então, se eu sei o fluxo, e nessa condição que o fluxo é 0,65, a minha corrente de armadura, segundo o enunciado, é 25 amperes. Foi o que a gente, inclusive, utilizou para calcular aqui. Então, se eu sei o fluxo nessa condição e eu sei o valor da corrente, eu posso calcular a minha constante A. Minha constante A, então, vai ser o quê? 0,026, eu chamei de ohms por RPM, porque foi o cálculo que a gente fez aqui. Eu só mantive a relação das grandezas aqui. Então, eu já tenho minha constante A, agora eu posso calcular o fluxo para qualquer valor da corrente de armadura. Olha só que interessante. Não é interessante? É uma jogada inteligente, né? Então, porque não foi dito nada sobre a saturação, tá? Se tivesse dito alguma coisa sobre a saturação, eu não poderia fazer isso. Eu teria que ter a equação na curva de saturação para utilizar. Mas, como é linear, tudo que é linear, para a gente é mais interessante. Então, olha só, o que eu fiz, então? Eu tenho que o meu Cφ é igual a vezes IA. Então, eu posso substituir isso aqui na equação da tensão induzida. A tensão induzida, agora, que é a Cφ vezes N, passa a ser A e A vezes N. Por que eu fiz isso aqui? Porque agora eu coloco a tensão induzida em função da corrente de armadura. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu posso equacionar agora, montar a equação das tensões, e tudo vai ficar em função da corrente de armadura. Mas eu não quero saber o valor da corrente de armadura, porque eu já sei, né? Então, já sei? Espera aí.
qual que é o valor da corrente de armadura? Então, olha só, eu posso vir aqui na equação das potências, porque eu já encontrei a potência para a nova situação aqui. Então, se eu pegar na equação da potência eletromagnética, eu posso encontrar o valor da corrente de armadura. Então, substituindo a tensão induzida por A e A vezes N, eu vou encontrar que, né, a minha potência eletromagnética é A vezes IA ao quadrado vezes N. Eu isolando o IA, eu vou encontrar que meu IA vai ser a potência eletromagnética dividido por A vezes N. N é a rotação, o A foi o valor que a gente encontrou, essa constante, e a potência eletromagnética foi o que a gente calculou aqui anteriormente. Então, eu já sei o novo valor da minha corrente, que é 16,7. Então, nessa velocidade de 200 RPM, a minha corrente de armadura é 16,7 amperes. Daí até para falar um pouquinho mais devagar, que acho que a gente vai ter tempo para a gente resolver aqui. Né? Eu acabei falando um pouquinho rápido, mas enfim. Vamos ver então. Ó. Agora eu pego a minha tensão. Aqui está com tensão o F, tá? Mas é a tensão da fonte, tá? Não é a tensão do campo, não. Padronizar como tensão do source, né? Ou tensão do campo como tensão de excitação. Mas enfim. Então, eu pego aqui, eu tenho essa tensão, eu tenho, que é 220, ela não mudou. A tensão induzida, eu posso calcular agora por esse valor. Então, eu encontrei 86,7, que vai ser A e A vezes N, né? O IA, 16,7. Então, eu tenho aqui 86,7. Vai ser igual ao quê? Né? O RS mais RA dá 1, mais o RX, então 1 mais RX vezes IA. E aí encontramos o valor de RX, que é 7 ohms. E agora é só calcular o rendimento. Então, o que é o rendimento? É a potência de saída dividido pela potência de entrada, não é? Sim. Então, potência de saída a gente calculou aqui. Onde está essa potência de saída? Ah, não, a potência de saída, né, a gente já tem esse valor aqui, que é 4.875. E a potência de entrada, esse aqui é a potência mecânica, né? A potência de saída já é a potência mecânica que a gente encontrou lá atrás. Então, a potência de entrada é a potência elétrica, que é 220 vezes os 25 amperes. Então, na condição inicial, né, a condição inicial que eu tinha em 300 RPM, sem a resistência RX, eu tinha um rendimento de 88,6%. É bom? É bom, quase 90% ali de rendimento, né? E com exceção da resistência RX. Bom, agora eu pego o novo valor da potência, olha só como que a potência caiu. Potência que era 4.875, quando eu inseri o resistor, a potência entregue no eixo caiu para 1.440. Então, essa é a potência que eu tenho disponível no eixo e essa é a potência elétrica. Então, dividindo um pelo outro, a gente caiu para um rendimento de 39,4%. E aí eu pergunto a vocês, vale a pena então fazer controle de velocidade com exceção de resistência? Não. Não. Não vale. Bom, qual os conceitos novos que a gente utilizou para resolver esse exercício aqui? Bom, o conceito novo agora foi essa substituição do CFI por uma função da corrente de armadura. Sem isso daqui fica muito difícil resolver, pessoal. E a gente pode fazer isso porque a gente considerou que o campo é não saturável, né, e não satura, pelo menos dentro dessa região de operação que a gente está trabalhando. Então a gente considerou como sempre linear e fez essa substituição de CFI aqui por uma constante A vezes a minha corrente de armadura. É isso que permitiu a gente resolver a questão. Sem essa ponderação, sem essa consideração, a gente não teria como resolver. Por quê? Porque quando você insere resistência, você está alterando a corrente de armadura. E ao alterar a corrente de armadura, você está alterando o fluxo também. Certo, gente? Falei um pouquinho rápido aí, mas alguém não entendeu? Então a gente explica de novo. Professor, você pode subir um pouquinho rapidinho para ver um negócio? Pode sim. Sobe mais? Não, tá bom aí. Ah, tá, é a potência. Tá. Eu tava com dúvida porque a gente tinha igualado a potência mecânica com a potência
eletromagnética, e depois na entrada você falou que era a potência elétrica, mas na minha cabeça era igual, mas é potência Não, elétrica. a potência eletromagnética é a potência no eixo do motor. A potência elétrica é a potência que a fonte está fornecendo ali, a potência na armadura, tá? A tensão na armadura vezes corrente de armadura. Tá certo, tinha confundido as duas, mas tá certo. Certo? Obrigado, professor. Então, foi bom você ter falado isso daqui, só para a gente. Olha só, pessoal. Eu tenho aqui tensão lá é igual a tensão induzida mais RA e A. Se eu multiplicar tudo por IA, o que vai ficar? Vai ficar o A e A é igual a IA mais RA ao quadrado. O que é isso daqui? É a potência elétrica. Deixa eu ficar meio esquisito. É a potência elétrica. Tá escorrega aqui. Qualquer abreviado. Ó, potência elétrica. E o que é isso daqui? Isso aqui é potência eletromagnética. E o que é isso daqui? Perda Joule. Certo? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então ficou claro, né? Isso daqui, ó, se eu pegar a potência entregue na máquina e subtrair das perdas joules, eu tenho a potência no eixo. Bom, aqui eu estou considerando só as perdas elétricas, né? Quais outras perdas elétricas eu deveria ter? É claro que a gente tem que considerar também né, porque aqui eu só tenho condições de colocar a parte elétrica. Mas eu teria que considerar também as perdas mecânicas. Bom, as perdas mecânicas você já conhece, né? Atrito, ventilação. Então, né, essa igualdade aqui só é válida se a gente desprezar as perdas, né, mecânicas, né? Então aqui, ó, é desprezando, né? Sem as perdas, aqui assim, fica mais fácil. Sem perdas mecânicas. Tá, gente? Beleza, professor. Dúvidas, pessoal? Ô, Weber, só volta rapidinho aqui no enunciado da última questão que resolveu. Sim, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Não, essa é a anterior. Deixa eu só fechar aqui. Ih, estou procurando ele aqui, pessoal. Acho que eu fechei. Sem pressa. Rapidinho. Aí, sim, vou só subir aqui que aí a gente consegue ver o enunciado. Opa.
Isso aí? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá mais fácil de ler. Uhum. É só isso mesmo, porque eu tinha um print aqui. Aí, tá melhor agora? Tá, sim. Uhum. Beleza, valeu. Bom, gente, então, por hoje a gente vai encerrar por aqui. E tentem resolver a prova. E na quarta-feira, né? Se vocês tiverem dúvida aí, a gente pode trabalhar em cima dessa prova. Ou senão a gente faz mais exercícios aí. Poderíamos fazer um exercício de calcular tempo de partida também na quarta, né? Sim, seria bom. Uhum. Tranquilo, pessoal. Então, por hoje é só, gente. Obrigado aí. Quarta-feira a gente está de volta.